Esse cara era um caçador, cientista e sobrevivencialista, com quase 4 décadas de experiência, fazendo até mesmo o Bear Grylls parecer um amador. Mas 2 semanas depois de viajar para uma floresta bem distante da civilização, o cara simplesmente desapareceu, e o piloto de avião que chegou para buscá-lo não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Mas afinal, o que teria acontecido? Um urso atacou o caçador? Ou talvez alguém na floresta poderia ter sumido com o cara? Aqui é o Drake, e hoje no vídeo do Abismo do Medo, nós iremos analisar 2 casos assustadores de pessoas que desapareceram. Bart Lear nasceu em 1955 no estado americano do Wyoming. Já o seu pai, o Dr. Ouris, era um médico que adorava caçar, e por isso levou o seu filho ainda pequeno para conhecer as florestas e a vida selvagem. Inclusive, os dois foram juntos em vários safaris e expedições de caça. E por ter sido incentivado desde criança, Bart desenvolveu uma obsessão por animais, mas no bom sentido da coisa. Sua irmã Claudia até disse que o garoto não se contentava apenas em observar os animais de longe, e sim que Bart queria saber absolutamente tudo sobre eles, estudar onde viviam e do que se alimentavam. Já quando o garoto cresceu mais um pouco, seu pai o deixou caçar um animal pela primeira vez, e isso fez com que ele ficasse ainda mais atraído. Isso porque, daquele momento em diante, Bart não era apenas mais um estudioso da vida selvagem, e sim um caçador. Além disso, ele também desenhava animais, e continuou a se desenvolver como um artista ao longo dos anos. E aí, depois de se formar na escola, Bart se mudou para Montana, para estudar em uma faculdade que carregava justamente o mesmo nome do estado, a Montana State University. Lá ele se formou em Biologia da Vida Selvagem, conquistando até mesmo um mestrado em 79. E até mesmo um professor chamado Don Collins disse que dos 42 mil alunos que teve durante os seus mais de 20 anos de carreira, Bart foi com certeza um dos mais brilhantes que já passaram pela sua turma. E segundo o professor Collins, o jovem era conhecedor de tudo que era selvagem, desde todos os tipos de animais e até flores e plantas. Ou seja, Bart era basicamente um caçador completo, porque ele tinha tanta experiência prática que só se consegue indo nas florestas, como também o conhecimento teórico, que se conquista nos livros e na vida acadêmica. E para criar a sua tese de mestrado, Bart viajou sozinho para as montanhas, onde capturou ursos pardos e colocou coleiras nesses predadores para monitorar suas atividades à distância. Mas após a faculdade, Bart continuou vivendo em Montana, onde trabalhou para algumas equipes e departamentos de vida selvagem. E durante esse tempo, o cara fez contribuições importantes, verificando como a presença humana na região influenciou as taxas de nascimento e mortalidade dos ursos, já que conforme as cidades vão aumentando de tamanho, acaba sobrando menos espaço para a vida selvagem. E com o passar dos anos, Bart se tornou um caçador sem igual. Ele passava meses sozinho nas montanhas, apenas a companhia do seu arco e flecha, já que por algum motivo o cara não gostava de usar armas de fogo, talvez porque faziam barulho demais, ou porque ele curtia mesmo caçar a moda antiga, como os nativos americanos. Mas o legal é que ele não comprava as flechas, e sim produzia as suas usando madeira da floresta. Inclusive, Bart trabalhou no projeto de recuperação de ursos pardos no Parque Nacional Yellowstone, na década de 80. O cara até mesmo viajou para a Rússia para capturar tigres siberianos, e assim evitar que eles fossem extintos. E lá ele acabou se relacionando com a russa Tania Perova, e logo os dois começaram a namorar, e até tiveram um filho chamado Artyom. Mas avançando um pouco na história, em 14 de setembro de 2004, Bart iria fazer a última viagem da sua vida, apesar de não saber disso no momento que partiu. E tudo começou com ele fretando um voo particular para ir até o território de Yukon, no Canadá, sendo que esse lugar é montanhoso e pouco povoado, tendo algumas das maiores geleiras não polares do mundo, além de ser o lar do Monte Logan, que é simplesmente a montanha mais alta do país. Então, assim que desceu do avião colocando seus pés no local, Bart se despediu do piloto e disse para ele vir buscá-lo quando 2 semanas se passassem. E agora, estando sozinho na floresta, o cara começou a organizar os equipamentos e suprimentos que trouxe para a viagem. No total, ele tinha 3 caixas de comida, que iriam durar até que esses 14 dias acabassem, além de uma barraca para passar a noite, um bote inflável para cruzar o lago, e também o seu arco e um spray anti-urso para se proteger desses predadores. E como Bart era muito experiente, ninguém imaginava que ele pudesse ter problemas nessa viagem. Já 2 semanas depois, o piloto do avião finalmente voltou ao local para levá-lo de volta, mas para sua surpresa, Bart não estava mais ali, e basicamente tinha sumido do mapa, o que era bastante estranho, pois o cara poderia ser descrito como um especialista em sobrevivência, ao ponto de que se ele quebrasse uma perna na floresta, ele iria colocar uma tala improvisada para segurar o osso no lugar, e ainda por cima caçaria animais no caminho de volta para casa, como se nada tivesse acontecido. Então, no final de setembro do mesmo ano, a RCMP, que é a Polícia Real do Canadá, começou a fazer buscas na floresta para tentar encontrar o cara. E o interessante é que o uniforme tradicional dessa companhia é composto por calças de equitação e também botas de
de cano longo, provavelmente porque eles utilizam cavalos de vez em quando. Mas apesar disso, os policiais aparentemente não se esforçaram tanto assim nas buscas, já que eles só conseguiram achar o bote inflável do Bart, que estava a 800 metros de distância do acampamento, provavelmente porque foi utilizado para atravessar o lago. Além disso, os policiais também chegaram à incrível conclusão de que o cara almoçou e jantou em seu acampamento, pois foram encontrados restos de comida no local. E sim, eu fui irônico quando eu disse que era uma descoberta incrível. Então, a partir desse momento, Gibby Williams, que era um amigo do Bart, ficou irritado com a incompetência dos policiais e decidiu que iria procurá-lo por conta própria. E para chegar até a floresta, ele pediu a ajuda de um outro amigo seu chamado Wayne Curry, que era justamente um piloto de avião. E ao procurar pela área com mais cuidado, os dois encontraram vários equipamentos do Bart, como a sua mochila, o spray anti-urso, uma faca e também um rádio de alta frequência para se comunicar. E essa descoberta acabou deixando William e Curry preocupados, pois eles sabiam que o cara não ia simplesmente se afastar do acampamento, deixando todos esses equipamentos essenciais para trás. Já no segundo dia de buscas, William e Curry encontraram o arco de Bart, que estava apoiado em uma árvore junto com uma aljava com flechas dentro. E no mesmo local também tinham mais alguns equipamentos dentro de um saco. Só que ao caminhar mais um pouco, os dois acharam uma máscara camuflada, que estava suja de sangue. E como não tinham os recursos necessários para verificar de quem pertencia o sangue, eles decidiram então pedir ajuda às autoridades. E agora, com uma busca mais detalhada e com o maior número de pessoas envolvidas, foram encontradas calças camufladas, um boné de beisebol, uma câmera e até mesmo um crânio e ossos pequenos. E graças aos dentes que ainda estavam no crânio, os legistas conseguiram identificar que aquele era de fato o Bart. Mas afinal, o que teria acontecido com ele? Bom, a primeira possibilidade é de que o cara tenha sido devorado por um urso. Isso porque ao analisar as fezes desses predadores que estavam no chão da floresta, foram identificados fragmentos de ossos. Porém, não tinham pedaços de roupa nas fezes, o que pode acabar desmentindo essa teoria, já que os ursos acabam devorando junto a roupa das pessoas quando atacam elas. Além disso, aqueles que conheciam o Bart não acreditavam que um predador poderia ter tirado a sua vida, pois o cara era um caçador com décadas de experiência, que sempre se preparava muito bem para suas viagens. Fora que os ursos geralmente enterram os restos de suas presas, mas nesse caso, o crânio e os ossos do Bart foram achados no chão da floresta. E era de se esperar que um homem como o Bart, que estava com uma forma física em dia, iria lutar para se defender do ataque do urso, deixando marcas no chão da floresta, como aquela cena do Leonardo DiCaprio em O Regresso. Mas nesse caso, não tinham marcas no chão que indicassem que houve alguma luta entre o cara e o suposto urso. Já o legista que analisou os restos não encontrou perfurações de dentes no crânio e nem marcas de arranhões, o que é muito estranho, porque quando esses predadores atacam as pessoas, eles quase sempre priorizam a cabeça. E os especialistas em vida selvagem disseram que se um urso pardo realmente tivesse finalizado o Bart, é provável que depois disso, o mesmo animal teria ido ao acampamento para comer os alimentos que tinham lá. Porém, as caixas de comida ainda estavam do mesmo jeito que o cara deixou. E infelizmente até hoje, o caso do desaparecimento do Bart Schiller permanece aberto e sem uma solução. Inclusive, alguns acreditam que o cara tenha sido finalizado por outra pessoa, talvez por conta de uma disputa territorial entre caçadores, ou até mesmo um desentendimento. Em setembro de 2014, a temporada de caça havia começado no estado americano de Montana. Então, a partir daquele momento, os caçadores poderiam eliminar animais em algumas regiões sem correr o risco de receberem uma multa ou serem presos pelo governo. Isso porque essas temporadas servem justamente para evitar a superpopulação de animais e também para movimentar a economia global, já que tem turistas que viajam para Montana somente para caçar. Fora que o governo também cobra pelas licenças que permitem abater animais selvagens. E só para vocês terem uma ideia, o preço de uma licença para quem não é morador local varia de 700 a 1.200 dólares. Já para os que moram no estado, o preço é bem menor, saindo de 16 a 20 dólares. Já em 5 de setembro do mesmo ano, Aaron Joseph Hatz, de 38 anos, e os seus dois amigos Greg e Joey estavam se preparando para caçar alces em uma cordilheira chamada Crazy Mountains, que são basicamente várias montanhas conectadas umas às outras, que se estendem por centenas de quilômetros. E aí Aaron e seus amigos chegaram no início da trilha com 2 veículos, mas como daquele momento em diante não daria mais para seguir indo de carro, eles colocaram seus equipamentos e suprimentos em cima de um cavalo e de uma mula, que iriam carregar todo o peso no restante da viagem. E o primeiro objetivo deles era chegar até uma área conhecida como Campfire Lake, para começar a caçar os alces lá. Já depois disso, eles pretendiam terminar a viagem no Sunlight Lake, que ficava um pouco mais distante. Então, depois de começarem a percorrer a trilha, com mais ou menos 3 km de distância desde o início do trajeto, a mula de carga não cumpriu o seu papel, fazendo com que o saco de dormir de Aaron e também mais alguns equipamentos dele simplesmente caíssem e se perdessem. Greg e Joey até tentaram ajudá-lo a recuperar os itens, mas infelizmente
infelizmente não conseguiram. E para tentar amenizar o problema, eles voltaram ao início da trilha para pegar um cobertor de lona que estava em um dos veículos, pois durante a noite as montanhas costumam esfriar bastante, e Aaron poderia ter uma hipotermia se dormisse no chão limpo. Mas mesmo que seus amigos tenham lhe ajudado nessa, ele aparentemente ficou bem irritado, sendo grosseiro com o Greg e o Joey, e se recusando a cooperar com os dois. Já depois de passarem a noite na trilha perto de um riacho, eles chegaram no Campfire Lake na tarde do dia 6 de setembro, e lá os três montaram um pequeno acampamento, onde descansaram e dormiram novamente. E apesar de ter ficado perto da fogueira, Aaron acordou reclamando porque supostamente passou frio a noite inteira, pois era o único que não tinha um saco de dormir. E por estar insatisfeito, o cara decidiu que iria sozinho até o Sunlight Lake para pegar uma barraca e um fogão a lenha que eles tinham escondido no local durante a viagem que fizeram no ano passado. E aí, a partir desse momento, os três se separaram. Greg e Joey ficaram no acampamento para caçar um alce, enquanto que Aaron começou a sua caminhada. E quando ele andou por cerca de 11 quilômetros, os três se comunicaram rapidamente pelos rádios que trouxeram junto com os outros equipamentos. Já nos próximos dias, Greg e Joey conseguiram caçar o alce e tiveram que fazer todo o trabalho sem a ajuda do Aaron, limpando o animal e o transportando até o acampamento, o que de certa forma deixou eles zangados, porque era um trabalho que os três tinham combinado de fazer juntos. E então, em 10 de setembro, Greg e Joey voltaram ao início da trilha, porque iriam embora de lá sem esperar o seu amigo, até porque os dois tinham compromissos do trabalho e com suas famílias. Mas ao tirar o celular do modo avião, Joey recebeu uma mensagem de Aaron, avisando que ligaria para conversar com ele. Porém, o cara respondeu que só falaria se ele estivesse sóbrio. Isso porque seu amigo tinha sérios problemas com a bebida alcoólica. E apesar de ter ficado feliz ao descobrir que seu amigo estava bem, Joey ainda permanecia irritado pela falta de companheirismo dele. Mas conforme as horas se passavam, Aaron parou de dar notícias sobre a sua localização, e por isso Christine, que era a esposa dele, decidiu alertar as autoridades. E aí, quando as investigações começaram, os policiais foram até o Joey para perguntar o motivo deles não terem ido procurar o seu amigo, meio que suspeitando do que realmente tinha acontecido lá. Porém, o cara basicamente explicou que o Aaron estava agindo de forma agressiva com os dois, como se a abstinência de álcool fosse a principal causa dele estar assim. Além disso, Greg e Joey não poderiam mais ficar nas montanhas, porque tinham marcado de retornar para suas casas no dia 10 de setembro. E esse problema com a bebida era tão sério que Aaron estava tomando um remédio controlado para conseguir diminuir essa sua sede por álcool. Já a possibilidade de que ele tenha sido atacado por algum animal é bem improvável, porque segundo Joey, o seu amigo levou um arco e também um revólver Magnum 44. Já ao conversar com a esposa dele, a polícia descobriu que o sujeito não estava bem da cabeça, porque os novos remédios controlados tinham mexido com a sua saúde mental. Enquanto que Robert, que era o irmão do cara, disse que estava preocupado que Aaron poderia desistir de viver, já que seus amigos e também a sua família estariam lhe abandonando aos poucos, por conta do seu vício em bebidas. E o médico que prescreveu os medicamentos para o Aaron conversou com os policiais e falou que o cara deveria ter seguido as instruções do rótulo, parando de tomar os remédios antes de ir na viagem de caça. Mas agora que o pior já tinha acontecido, só restava procurar o cara pelas montanhas, na esperança de que ele ainda estivesse vivo lá. Então as buscas começaram com uma equipe andando a cavalo pelas trilhas, ao mesmo tempo em que o helicóptero sobrevoava outras áreas. Porém, justamente no primeiro dia de procura, a neve chegou na região, atrapalhando bastante o trabalho dos homens que estavam procurando. Só que nesse momento do caso, as coisas começaram a ficar suspeitas. Isso porque o Joey passou para a polícia as coordenadas do esconderijo em que o Aaron teria ido buscar a barraca e o fogão a lenha. Mas ao irem até lá procurar, os agentes não encontraram nada e perceberam que as coordenadas estavam erradas. Já outro acontecimento suspeito é que a polícia pediu para o Greg e o Joey ficarem bem longe das montanhas enquanto a sua busca acontecia. No entanto, por algum motivo, eles voltaram até o local e passaram a noite lá, retornando apenas no dia seguinte. Uma atitude no mínimo suspeita. E assim que a polícia ficou sabendo disso, os dois amigos foram chamados para dar um novo depoimento. E graças a isso, os agentes notaram várias contradições, como se o Greg e o Joey estivessem mentindo ou escondendo informações sobre a viagem. E aí, conforme as investigações avançavam, em 17 de setembro, perto da trilha principal que leva a uma área conhecida como Base Camp, a polícia encontrou alguns pertences de Aaron, como por exemplo, um dispositivo para purificar água e uma bota tamanho 42. O que é bem estranho, pois o cara não teria como continuar caminhando pela trilha de pés descalços. Porém, o detetive da região chamado Alan Ronenberg explicou que as botas geralmente fazem bastante barulho ao caminhar, e por isso os animais percebem de longe que um caçador está se aproximando. Mas para evitar que algo assim aconteça, os caçadores costumam trocar suas botas, colocando um calçado menos barulhento, como um tênis e sneakers para não alertar os animais. Já outra teoria é de que Aaron teria tirado as botas e colocado um tênis mais confortável, porque seus pés estavam doendo de tanto caminhar com as botas. E ao continuar investigando a região, descobriu-se que Joey e Greg mentiram sobre os locais que acampavam durante a viagem, pois os policiais foram até lá checar e não encontraram nenhum vestígio da presença deles. Além disso, os policiais encontraram uma flecha pertencente aos amigos e a carcaça do alce que eles caçaram em 10 de setembro, que estava justamente em um local diferente do que os dois haviam relatado no depoimento, o que aumenta ainda mais as suspeitas, porque talvez Greg e Joey tenham feito isso para atrapalhar a investigação e confundir a polícia. Até que em 22 de setembro de 2014,
2014, a investigação e também as buscas começaram a ser deixadas de lado, porque esse caso estava se tornando inconclusivo. E como não tinham novas pistas, a polícia ficou sem escolhas, a não ser a de deixar tudo arquivado. Então, no dia 19 de junho de 2015, um fazendeiro chamado Charlie estava consertando as cercas da sua propriedade, junto com seu sogro, quando de repente os dois encontraram a licença de caça de Aaron e mais alguns pertences do cara perto de uma árvore. E aí, pouco mais de um ano depois, em 5 de agosto de 2016, esse caso finalmente seria encerrado. Isso porque algumas pessoas estavam passando pelo rancho Billy Creek e ficaram assustadas ao se depararem com um crânio no chão. Logo a polícia entrou em cena e eles encontraram alguns ossos, roupas e um celular nessa mesma região, sendo que esse rancho estava próximo da fazenda em que o fazendeiro Charlie achou a licença de caça do Aaron. Já depois que os peritos analisaram o crânio, eles tiveram a certeza que de fato aquele era o mesmo Aaron Joseph Hatz, de 38 anos. Mas afinal, o que causou a morte do cara? Teriam sido seus amigos que levantaram várias suspeitas? E bom, na verdade a polícia concluiu que ele morreu de exposição a um ambiente extremo, o que pode incluir desidratação, hipotermia, desnutrição e também alguma doença adquirida durante a viagem. Só que você pode estar se perguntando agora o motivo de Greg e Joey terem mentido para a polícia se eles eram inocentes. Acontece que os dois caçaram um alce em um local não autorizado, e por isso eles mentiram sobre as localizações, para evitar problemas com a justiça. Eles também retornaram para as montanhas para procurar o Aaron, e não para tentar esconder alguma prova que a polícia pudesse achar. Tanto é que o Joey estava bem doente, e mesmo assim ele voltou até lá para procurar aquele que era seu amigo há mais de uma década. Além do mais, o Greg disse que Aaron trouxe muita bebida para a viagem, e que provavelmente ele se afastou para beber escondido, sem que ninguém percebesse, dando a desculpa de que iria apenas pegar o cobertor e o fogão a lenha no Sunlight Lake. Então, se existe algum culpado nesse caso, podemos dizer que era o vício do cara. Fala galera, você achou que o Greg e o Joey tinham finalizado o Aaron? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.